Fala Nobre, graça e paz aos nossos queridos irmãos. Mais uma vez, programa Fala Nobre no ar aí. E hoje com mais uma temática extraordinária para você. E eu quero já aqui me antecipar, aqui dizer para você aí, se inscrever no nosso canal, curtir, ativar o sino aí para você receber os demais vídeos da AD Tubarão, especialmente aí o Fala Nobre, né? E hoje nós estamos com uma temática importante e o meu convidado aqui é especial. Pastor Carlos, pastor presidente da ADI, aqui da cidade de Tubarão. Seja bem-vindo, pastor. Quero agradecer ao convite aí, participando do Fala Nobre. Creio que vai ser um momento especial para nós, um tema relevante, um tema importante, um tema que vai fazer a gente repensar um pouco como igreja brasileira, sobre essa questão da liberdade religiosa, que às vezes a gente pensa que a liberdade religiosa ela é apontada somente para nós, ou a intolerância, Sim. Mas ela tem um nível um pouco mais ampliativo, um pouco mais plural, e eu acredito que é isso que a gente pode contribuir aqui, olhando um pouco para a história eclesiástica e olhando um pouco para as questões mais sociais da nossa nação. Bom demais, olha aí, pastor Carlos, pastor formado em mestrado em teologia? Sim, fiz minha faculdade teológica, primeiro estudei no seminário teológico Betânia, em Autônia, Paraná, na fronteira com Mato Grosso, onde ficamos lá 4 anos estudando, tempo integral, e depois fiz também minha faculdade teológica na Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina. Depois disso, caminhei um pouco e fiz meu mestrado em teologia pelo Instituto Batista de Educação e também fiz cultura teológica pela Universidade Católica Dom Bosco. E também caminhei por outros caminhos fora o campo da teologia e migrei para o campo da história social, onde fiz história social e também estou praticamente encerrando minha faculdade de Ciências Políticas. Ciências Políticas. Ciências Políticas. Bom demais. Então, esse tema aí vai ser muito bem aqui elucidado para nós. Nós convidamos o pastor Carlos, é um amigo, também ele é presidente aqui do Compete, né, da nossa cidade, e nós estamos muito felizes em recebê-lo para falar a respeito sobre liberdade religiosa. Olha, este tema tem sido muito debatido, pastor Carlos, e nós temos assim percebido que há algumas pessoas que têm um certo nível de conhecimento a respeito dessa realidade social, que nós estamos 100% inseridos, porque nós somos pastores e nas igrejas muitas pessoas questionam até onde vai, como se estabelece e assim por diante. Mas a primeira pergunta que quero fazer aqui para o pastor Carlos é: o que significa esta liberdade religiosa? Eu acho que é uma pergunta interessante, uma pergunta que requer de nós um entendimento integral da pergunta, porque, na verdade, a liberdade religiosa, ela por si só, a liberdade de pensamento também, né? Porque nós vivemos num mundo plural, né? E esse pluralismo, ele é importante porque isso não mina a ideia das pessoas e tanto a questão da religiosidade. Ou seja, nós temos que entender um pouco o que é liberdade de crença, né, que é uma coisa, cada um tem a sua liberdade de crença, isso é assegurado também hoje pela nossa Constituição, aquilo que você acredita, aquilo que você crê, o seu credo, mas nós também temos também a liberdade de culto, que isso também está fixado, não só o culto no sentido de templo, né, geográfico, mas o culto também na sua casa, enfim, nós temos essa liberdade, que é uma coisa interessante, e a liberdade também hoje em nossa nação, que é diferente talvez de outros países, que é a liberdade de você até organizar uma instituição religiosa, ou seja, uma igreja, você ter um terreno, você ter uma instituição, você ter um CNPJ. Então, a nossa nação, ela dá esse fundamento para nós fazermos isso, coisa que é diferente de outras nações e também diferente do início do Brasil. O Brasil colônia, o Brasil império, o Brasil república. No início teve o Brasil, no início, isso não existia. Então, isso é uma coisa importante. E a liberdade de expressão, porque não adianta você ter liberdade religiosa e não ter liberdade de expressão.
não Sim. expressar a sua teologia, não expressar a sua doutrina, não expressar aquilo que você acredita, ou seja, a própria palavra de Deus. Sim. Né? Então, esse tipo de liberdade que hoje está fundamentado na nossa Constituição, ela é importante, ela é importante. Agora, é importante também a gente perceber que a liberdade religiosa, ela não está somente fundamentada na liberdade evangélica. Ela é ampliativa. Né? Então, isso é uma coisa que os próprios evangélicos... Aí entra na questão liberdade religiosa de crença para qualquer pensamento relacionado ao religar, à divindade. Exatamente. Por isso que eu falei no início que é uma liberdade de pensamento, é uma questão ideológica e religiosa, né? E aí nós temos aí vários tipos de religião que criaram raízes em solo brasileiro e que precisam ser respeitado. O nosso campo, como a gente sempre fala em ciências políticas, é o diálogo dialógico, né? Nós estamos dialogando com o outro. Obviamente que no diálogo dialógico, onde eu converso com uma pessoa que não crê como eu creio, ou não tem o mesmo postulado teológico de fé que eu tenho, mas eu posso dialogar. Agora, o diálogo dialético, ele também é saudável, porque na dialética eu posso contrapor os pontos de vista. Né? Então, ele tem uma visão de mundo diferente daquilo que eu tenho, mas nós podemos conversar dentro dessa temática, no diálogo dialógico, se respeitando, mas também tendo esse confronto no diálogo dialético. Isso é importante para a questão da liberdade religiosa, porque senão... Já é um sinal de liberdade. Exatamente, porque senão vira uma perseguição religiosa. Coisa que nós não queremos e que nós condenamos isso em outra nação. Então, esse diálogo é importante, isso aqui, muito importante. Quer dizer que eu posso dialogar contigo a respeito da minha crença, a respeito da minha religião, mas isso não quer dizer que eu quero impor a minha crença, a minha religião, como se ela fosse o lado funcional, social de todas as pessoas. Você tem a liberdade de crer e pensar de outra forma e ter essa religião, essa crença manifesta entre a sociedade que você está, do jeito que você melhor pensar. Exatamente. Isso é liberdade religiosa e crença. Isso é liberdade religiosa e crença e liberdade de pensamento. Porque se nós estamos num país democrático, num país onde nós não vivemos somente num singularismo, mas num pluralismo, e esse pluralismo ele entra também para o campo político. Sim, né? sim. E se ele entra para o campo político, ele entra para o campo ideológico. E se ele entra para o campo ideológico, ele entra para o campo religioso também. As coisas não estão desconectadas, fragmentadas, elas estão num só tom. Então, isso é importante nós, como nação, até para a preservação da própria liberdade religiosa. O que nós temos que entender, como cristão e como evangélicos, que nós temos como garantia, no artigo 5º da nossa Constituição, a nossa expressão de culto, a nossa adoração, a nossa dogmática, a nossa teologia, né? Mas também devemos respeitar a crença do outro e, por isso, volto de novo àquilo que a gente sempre fala, o diálogo dialógico é importante e o diálogo dialético também é importante. Né? O confronto de ideias, o debate de ideias, aquilo que eu creio e que você crê, então nós podemos debater dentro desse formato amistoso e dentro desse formato onde eu posso expressar aquilo que eu acredito. Bom demais, olha aí, você já entendeu que hoje o Fala Nobre é profundo demais e eu creio que você vai ser aí muito edificado, aprendendo um pouco mais sobre liberdade religiosa. Você já falou, pastor Carlos, que o que nos garante é a Constituição. Desde quando essa Constituição, você tem mais ou menos ideia de quanto tempo nós já temos essa liberdade religiosa de crença? Eu acho importante, antes de entrar nesse ponto, que a liberdade religiosa, ela também é uma liberdade de escolha. É uma liberdade de escolha. E dentro dessa liberdade de escolha, eu tenho a liberdade de mudar de religião ou de não mudar. Ou até mesmo de não ter nenhuma religião. Que é uma coisa que, às vezes, a pessoa fala sobre isso. Que aí é a parte de crença, né? A parte de crença, o agnóstico, o ateu, quer dizer, a pessoa tem a liberdade de ter uma religião, a pessoa tem a liberdade de mudar de religião, e a pessoa tem a liberdade de não querer ter nenhuma religião. Sim.
né? Seja aí o ateu, né, essa negativa da língua grega, né, que não acredita em Deus, né, ou seja, o agnóstico, que acredita não acreditando. Então, a gente tem isso. Agora, dentro dessa perspectiva que a gente falou, sobre essa questão da liberdade religiosa, se tu me permites, é bom a gente voltar um pouquinho para a questão historial no Brasil. Sim. Né? Nós sabemos que o Brasil foi descoberto aí pelo Cabral, dentro de uma estrutura portuguesa, enfim. E quando ele chega no Brasil, obviamente que inicia-se a descoberta já com a missa com Coimbra, né? Isso em 1500. Então, às vezes a gente pensa assim, bem, em 1500 o Brasil foi descoberto e obviamente que como a coroa portuguesa ela estava fundamentada dentro da estrutura do catolicismo, traz também não só a política, não só todo o sistema, né, toda a mecanicidade da coroa, mas traz também a religião, né, que é uma coisa óbvia. E isso estava pegando fogo já na Europa. Sim. Porque a Europa pegava fogo também dentro desse aspecto da liberdade religiosa, aí com Martinho Lutero, né, com Calvino, com Zwinglio, né, que é a chamada reforma protestante, né, essa liberdade religiosa onde se rompe esse lacre e inicia-se aí, então, a reforma protestante. E, do lado de cá, o Cabral chega e já começa, então, a primeira missa no Brasil já é rezada aqui. Só porque em 1557, ou seja, 57 anos depois disso, né, é enviado para o Brasil, através até de João Calvino, né, os irmãos huguenotes, que eram os crentes franceses que aqui chegam no Brasil, iniciam aqui no Brasil um movimento religioso, pregam aqui no Brasil o primeiro sermão, que é o primeiro sermão evangélico no Brasil, que foi o Salmo 27,4, né, que lá diz que eu sempre habite na casa do Senhor, e eles são os primeiros a receberem a intolerância religiosa, porque eles são perseguidos. São perseguidos. Porque eles são mortos, né, na ilha de Guanabara, né? Então, a partir daí, a gente já vai percebendo que o Brasil, né, seja o Brasil colônia, seja o Brasil império, enfim, toda essa estrutura até chegar na República, em 1889, o Brasil, a religião oficial era o catolicismo. Era o catolicismo. Então, algumas tentativas de alguns missionários, de algumas pessoas ao chegarem no Brasil, mas sem sucesso. Até poderia ter outras religiões no Brasil. Agora, não poderia ter uma construção. Sim, não poderia organização. ter uma organização, não poderia ter um templo organizado, você não poderia nem usar a cruz, que era, né, algo patente da Igreja Católica. Então, os símbolos católicos você não poderia usar. Então, durante esse período todo, o Brasil foi um país, se queira ou não queira, a nossa região aqui, com uma intolerância religiosa, e aí isso vai mudar. Não tinha liberdade religiosa, porque o governo, os exploradores nesta época tinham o catolicismo como a realidade principal de relação com Deus. Sim, exatamente. E isso é basilar, porque a gente vê isso também já se formulando, isso em Genebra, com Calvino, né? Então, ali era o calvinismo, né? Era a reforma, né? Os postulados disso na Europa. E aqui também, no Brasil, toda a estrutura, a mecanicidade, seja ela política, religiosa, era de viés católico. Né? Então, as tratativas de vir ao Brasil através dos missionários, que depois, mais tarde, vão chegar aqui. A gente chega aqui em 1557 com os huguenotes, isso aí depois vai ter aí um espaçamento grande, né, para depois chegar os primeiros missionários no Brasil, que vão criar raízes a igreja aqui no Brasil, porque antes de qualquer igreja evangélica chegar no Brasil, chega no Brasil primeiro a Bíblia, porque a Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida, e então a Bíblia chega aqui primeiro, e a partir daí a gente começa a perceber então que o Brasil ele tem essa estrutura de uma religiosidade. Agora, quando nós chegamos aí já no Brasil República, obviamente que já tem algumas
instituições aqui no Brasil, a Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana, a Batista, as igrejas um pouco mais históricas, né, que vem aí como a luterana, não como uma igreja de missão, no sentido de sair evangelizando os 4 cantos do Brasil, mas no sentido de manutenção, porque os colonizadores estavam chegando aqui, como os alemães, então os pastores alemães vinham para cá para manter a fé, a estrutura, tanto é que os cultos eram pregados até em alemão, né? Então, a gente percebe que aí, quando o Brasil chega aí em 1988, com a Constituição, né, então se estabelece de forma então clara no artigo 5º a liberdade de culto. Olha aí, então 1988. É aí que nós temos uma garantia de que podemos expressar a nossa religião e crença. Exatamente. É importante isso, porque não faz tanto tempo, se for olhar pelo ângulo mais alongado da história da igreja, né, essa liberdade não faz para nós, não faz tanto tempo assim. Agora, mundo afora, você já deu uma posição bem clara para nós, até esclarecendo a questão das igrejas que vieram e trouxeram a sua religião, a sua crença, até com um método de exploração, porque, querendo ou não, mesmo que chegasse no Brasil há alguns anos, né, há 1500, já tinha um fundamento religioso de crença aqui dos nativos, né? Você disse que, inclusive, a Bíblia já tinha sido já compartilhada em 1600, 1700, já estava a Bíblia expressa em grande parte do mundo. Isso. Agora, como funciona essa liberdade hoje, pastor Carlos? De maneira assim, eu não quero nem entrar na questão mais histórica, mas na questão social. Nós temos realmente, com a Constituição, essa garantia, essa liberdade religiosa, como ela funciona no nosso país? Uma coisa é a gente entender a liberdade religiosa dentro de um ordenamento jurídico garantido pela Constituição. Sim. Isso é uma coisa que é importante, por isso nós estamos aqui hoje. Sim, nós vamos, inclusive, como falamos, vamos falar aí um pouco sobre isso numa próxima oportunidade. Para tratar essa questão, então, isso nós temos essa liberdade que é importante, sim, que é fundamental, faz parte da democracia, num sistema plural. Agora, outra coisa é a questão da fé. Então, são duas coisas diferentes. O Estado, ele pode garantir a liberdade. Agora, ele não pode embutir no teu coração a fé. Sim. A fé é uma questão de pregação, é uma questão de doutrina, é uma questão desse entendimento aí. Agora, uma coisa importante é que a liberdade religiosa, ela é um postulado também das Nações Unidas, né? Nós sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial, a matança tudo que aconteceu através, né, de Hitler, dos estados totalitaristas, enfim, as Nações Unidas tiveram que se unir para não haver de novo isso. E um dos fundamentos que eu até trouxe aqui no artigo 18, que é dos direitos humanos, e isso é uma coisa importante, é que todo homem tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Quer dizer, isso aí está plasmado nos 58 países, né, que tratam essa questão dentro da ONU. Então, é uma questão importantíssima isso aí. Por quê? É uma liberdade mundial. É uma liberdade mundial, okay. Nós sabemos, eu já tive em países, por exemplo, muçulmanos, né, no norte da África, que tem liberdade, mas não tem. Nós sabemos que hoje tem vários países Sim. que perseguem, né, o cristianismo. Nós temos vários mártires que foram perseguidos por causa da sua fé. Então, nós temos aí hoje uma realidade de Brasil, é uma coisa, uma realidade, até mesmo, entrando um pouco nesse assunto, quando a gente olha para as constituições dos países de língua portuguesa, que aí vai entrar aí o Brasil, entra o Portugal, entra aí alguns países da África, né? Todos eles têm também esse mesmo entendimento da liberdade religiosa, né? Da liberdade religiosa. E entrando nesse aspecto social, eu acho que a contribuição eclesiológica, a contribuição da igreja para a questão do Estado é de suma importância. A igreja vai aonde o Estado não vai, né? O problema que nós temos hoje, que eu penso, e aí eu penso
que essa visão que hoje as pessoas no entorno da igreja, ou seja, as pessoas que estão fora da igreja, às vezes têm uma visão equivocada da igreja por conta de algumas pessoas que, em nome da igreja evangélica, e aí eu digo a igreja evangélica no Brasil, vão vendendo um evangelho pseudo, um evangelho que não é evangelho, e aí as pessoas têm uma visão equivocada da igreja. Mas a igreja, no seu sentido mais natural, ela é um vox dei, ela é uma voz de Deus para o mundo, ela é um braço, ela é uma ação. Sim. A igreja, através da igreja e da liberdade que nela tem, a igreja ela abriu muitas escolas, a igreja ela abriu muitos hospitais, aí eu coloco tanto a igreja evangélica como a igreja católica, né? A igreja ela abriu muitos orfanatos, a igreja ela deu asas para a educação. Se hoje nas universidades, muitas universidades hoje, grande maioria dos professores são descrentes à Bíblia, são descrentes à fé, né? É uma coisa que, no repensar das universidades, a gente percebe o dedo da igreja. Sim. Ali. Por exemplo, Harvard, que é a maior universidade do mundo, nos Estados Unidos, tão importante, tão imponente que é, quem fundou foi um pastor, ele era um pastor, né? O Princeton. Então, universidades importantíssimas que têm aí a estrutura da religião. Então, a religião é importante, ela ajudou no campo social muito. Quando a gente olha para os hospitais, o Camilo Deleles que é o patrono do hospital, era um religioso. Quando a gente olha para as universidades, as pessoas que ali se estabeleceram eram pessoas aqui mesmo, na nossa cidade de Tubarão, que tem a Unisul, uma das universidades, tem outras também, o Colégio Deon era um padre. Então, a gente vê que o mundo religioso, ele ajudou muito. A gente olha para o mundo luterano, né? A gente vê aí as universidades, a gente olha para o mundo presbiterianos, a gente vê aí o Mackenzie, a gente vê, enfim, a igreja tem dado uma contribuição nesse aspecto social, seja de educação, seja social mesmo, através de entidades que têm ajudado pessoas a saírem das drogas, a ajudarem as pessoas que estão na rua. A igreja, ela não é só uma questão pirandal, no sentido que eu adoro a Deus, que eu ouço a sua palavra e vou para a minha casa e não faço nada. Ela se manifesta muito mais na horizontal do que na vertical. Vertical é a minha crença, a minha religião, o meu culto, minha devoção, minha fé, diretamente conectada com o eterno. Já no horizontal, a gente estabelece o reino, né? Essa religião ela é estabelecida, os frutos dela vão se estabelecendo na horizontal com os seres humanos. Já aproveitando que você está falando dessa questão de influência da igreja, da religião no social, no educacional, nós estamos vivendo um tempo, né, de bastante polêmicas, porque algumas pessoas que têm uma crença diferente, uma ideologia diferente, elas acham que a religião ela interfere nesse aspecto educacional, de tirar a liberdade de pensamento, né? Nós já sabemos que isso já vem de muito tempo. Se concorda com essa ideia? A religião, a crença, a igreja, vamos usar a igreja como instituição, como organização, que tem esse auxílio dado diariamente na escola, no hospital, na área social, né, para os menos favorecidos. Você acha que a igreja ela acaba interferindo na liberdade de crença e expressão religiosa de pessoas? Eu acho que a igreja ela vai ocupando seus espaços, né? A igreja ela é uma expressão do reino de Deus, e o reino de Deus ele trabalha em várias frentes. Ele nos ensina como é que eu devo ser pai, como é que eu devo ser esposa, como é que eu devo criar os meus filhos, como é que eu devo ser cidadão. Ele me ensina como é que eu devo ser uma pessoa que possa ajudar a sociedade. Aí eu trago em baile aqui, né, a questão até do movimento puritano. Então, que no seu tempo foi importante. E quando, aí, tratando uma questão mais de ciências políticas, que também é uma área que eu tenho feito, quando você olha para o Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um dos livros importantes que ele escreveu,
a gente percebe que uma das questões do movimento puritano, só lhe deu glória, somente a Deus a glória, era uma coisa importante, porque ele não foi só uma questão onde eu adorava a Deus, era uma questão também de vocare, ou seja, a vocação não é somente uma questão religiosa, o trabalho é uma vocação, o Lutero já falava isso, né? Aquilo que eu faço Sim. é uma vocação, o sapateiro que faz o sapato é uma vocação, ele tem que fazer o melhor sapato, e ele tem que fazer isso para a glória de Deus. Então, quando eu faço para a glória de Deus, então, eu sendo médico, sendo pedreiro, sendo engenheiro, sendo educador, enfim, o nome de Deus vai ser glorificado. E é justamente nesse viés que o movimento puritano, que tantas coisas fizeram bom, foram perseguidos, mas trataram tanto a questão da doutrina como essa questão prática da vida cristã, trabalhavam, é uma questão importante. Por quê? Porque para nós hoje, né, vocação não é aquilo que eu faço. Vocação é aquilo que Deus me chama para eu fazer. É o propósito de Deus na vida do É o indivíduo. propósito. E, às vezes, o propósito de Deus na vida de uma pessoa é que ele seja médico. Então, ele tem que ser o melhor médico, não no sentido de orgulho, mas no sentido de glorificar a Deus. Ele é pedreiro, ele tem que ser o melhor pedreiro. Entendeu? Ele tem que glorificar a Deus. E é nesse viés que a igreja vai contribuindo com a sociedade. Então, na questão educacional, nós olhamos o quê? Nós olhamos que o cristianismo, aí entrando um pouco para o cristianismo, ele é esse vetor, esse catalisador de mostrar para nós que as pessoas são iguais. Quer dizer, na época do Império Romano, havia uma dicotomização muito grande, muito forte, né, entre aqueles que eram romanos ou greco-romanos e entre os bárbaros, entre os povos de segunda classe, havia uma... né, no judaísmo, tudo. Agora, quando você chega no cristianismo, isso tudo é colocado por terra. O escravo, ele agora ele pode ser o seu líder religioso. Então, aí eu falei um dia o cristianismo unificou tudo. Exatamente. Né? Eu falei, inclusive, aqui na igreja que as pessoas elas são alinhadas no sentido vocacional e pessoas de classe social mais alta, às vezes, estão na recepção. E pessoas de classe social, inclusive inferior, mais baixa, estão num nível de autoridade e reconhecimento na igreja superior. Isso não tira nenhum padrão, né, de equidade das pessoas, ou de idoneidade, ou de valor. Mas a religião, a crença, a fé, o cristianismo em si, no seu bojo de doutrina, ele traz essa igualdade. E você estava falando da questão da influência. Se nós temos essa influência na área educacional, na área social e na área espiritual, né, onde o campo político às vezes não vai, onde o campo jurídico às vezes não vai, qual é o benefício quando a igreja ela tem a liberdade não só pautada, não só estabelecida pela Constituição, mas aprovada e incentivada pelo governo, por exemplo? Eu acho que o benefício do governo ou da sociedade, quando ela tem igrejas sadias, acho que é bom a gente fazer a distinção, pontuar isso. Quando falo igrejas sadias, são igrejas bíblicas, né? Igrejas que têm uma estrutura teológica bem balizada, igreja que entende o reino de Deus, igreja que entende que os princípios eternos do reino não são os princípios passageiros daqui de baixo. Eu acho que nós não podemos confundir essa questão, porque hoje muito se confunde, hoje as pessoas estão entendendo que parece que o reino de Deus é aqui na terra, então, e por isso essa vendagem do evangelho, por isso essa falta de raiz hoje do cristão, um cristão hoje que não tem raiz, superficial, que ele acha que vindo na igreja é uma obrigação no sentido de ter só um encontro com Deus, depois eu saio da igreja e eu tenho a minha vida. Então, esse tipo de cristianismo aguado, testemunhal, ele não é um cristianismo saudável. Agora, quando nós olhamos para um cristianismo saudável, onde as pessoas têm um compromisso com Deus,
onde as pessoas têm uma experiência marcante com Deus. E quando eu falo de experiência, eu falo de um novo nascimento, eu falo dessa vida do Espírito, eu falo dessa vida testemunhal. Quando a igreja entende o seu papel na sociedade como sal da terra, como luz do mundo, então a igreja é uma agência de transformação e não de adequação. O que está acontecendo hoje é que a igreja ela se adequou ao status quo, né? Uma palavra que a gente usa aí, que é uma adequação ao sistema que ela está vivendo. Então, os valores do mundo é o mesmo valor que a igreja, que a igreja assim pensa. As coisas que o mundo valoriza são as coisas que a igreja valoriza. Aquilo que o mundo acha, às vezes... E não é assim. Nós, na verdade, usando uma palavra que eu gosto muito de usar, nós estamos na contracultura de um mundo. A igreja, os valores da igreja não são os valores do mundo. A igreja vive no mundo, ela tem que transformar o mundo, e aí eu uso aqui, rapidinho, uma pessoa que trabalha esse campo muito, muito interessante, que é Franz Schaeffer. Franz Schaeffer, ele trabalha essa questão, inclusive vários livros dele, fazendo essa denúncia, no sentido que a igreja ela não pode se adequar a esse sistema que hoje nós chamamos de sistema pós-moderno. A igreja ela precisa de 3 pontos importantes, diz Franz Schaeffer. Ela precisa de reforma, ou seja, voltar para a Bíblia de novo, a igreja. Ela precisa de reavivamento, ou seja, voltar para uma vida banhada pelo Espírito de Deus. E ela precisa de uma revolução, ou seja, mudar a estrutura social da nação. Você não pode ter uma igreja que se diz que tem 50 milhões de pessoas, enquanto a gente vê que o Brasil é campeão no aborto, o Brasil é um país altamente violento, nós estamos vendo aí um número altíssimo de separação e divórcio, violência doméstica, feminicídio, quer dizer, um cabedal de coisas que a igreja ela tem que influenciar. A igreja não é só casa, trabalho e igreja. A igreja, o membro da igreja, a pessoa que faz parte da igreja, ela é um agente de transformação. Pode ser um agente de transformação silencioso, ou seja, lá no seu trabalho, porque o sal é um agente de transformação silencioso. Você coloca o sal tempera, o sal dá gosto, mas ele não faz barulho. Ele não faz barulho. A visibilidade dele a invisibilidade dele está ali, mínima. Mas, na verdade, ele tem um propósito. A igreja, por isso que Jesus nunca falou, por exemplo, Jesus nunca disse, eu sou o sal da terra. Sim. Ele colocou essa responsabilidade sobre a igreja. Dietrich Bonhoeffer já falava isso. Que foi um teólogo alemão e que foi martirizado por Hitler, porque ele se levantou contra o sistema do seu tempo. Então, o sal da terra, a igreja é o sal da terra, a igreja ela deve transformar a sociedade, ela deve mudar a sociedade, e isso no aspecto também que eu acho fundamental, político, que aí é outra agenda que a gente tem que até repensar como é que pensa a cabeça dos nossos políticos. Quem os influencia? Tu acha que nessa liberdade religiosa de crença, a política tem influência positiva para nós? Ela tem influência positiva como tem negativa. Sim. Como tem negativa. Vamos botar o positivo aí, um ponto de referência positivo para nós aí, tratando desse benefício que nós temos no nosso país, por exemplo, de liberdade religiosa de crença. A política ela pode somar, agregar valor para que a gente possa conduzir o reino de Deus de maneira mais clara na vida das pessoas? Eu acredito que a política ela pode ajudar, porque na história do cristianismo, o cristianismo ele sempre foi contracultural. A gente percebe, por exemplo, desde o primeiro século, segundo, terceiro, chega aí com Constantino, que a igreja não é perseguida. Sim. A igreja sempre foi perseguida, e quando a igreja foi perseguida pelo Estado, a igreja sempre se mostrou fiel às Sagradas Escrituras. Ela sempre foi um vox Dei, uma voz de Deus. Quando Constantino sobe ao poder e quando a religião cristã, junto com ele, sobe ao poder também, nós temos aí não mais um evangelho transformador,
Nós temos aí um evangelho adequador, que vai se adequando ao sistema das borlas do império. Tanto é que a gente percebe depois o quê? Que várias pessoas vão se levantando contra essa religiosidade que está agora mofada sobre os umbrais de uma estrutura política que levantou a igreja. A gente vê aí, por exemplo, John Wycliffe, que se levanta contra esse sistema, é martirizado, é perseguido, né, porque ele vai se levantando. Cadê a Bíblia? Ele quer a Bíblia, né? Então, a igreja... Tira do centro, né? A Bíblia é tirada do centro, é colocada a tradição, a igreja é banhada pelo tomismo, né, por alas agostinianas. Então, a gente vê aí Jerônimo Savonarola se levantando e sendo morto também, e várias outras pessoas que enfrentam a intolerância religiosa. Quer dizer, aquela igreja que, tempos atrás, era perseguida, agora no poder ela persegue. Então, é mais ou menos assim, se tivesse uma aliança política, sobrevivia. Se desvinculasse politicamente, martirizado. Todavia, a igreja, ela sempre manteve a sua integridade, ou seja, quando falo de integridade, é o seu inteiro. Né? A política, ela é boa. Eu estudo política, ciências políticas. Eu não estou aqui dizendo que a política não é. Por exemplo, quando a gente olha para a questão da escravidão, que teve tanto no Brasil como em várias partes do mundo. O William Wilberforce, ele foi um parlamentar britânico importantíssimo e a missão dele, ele era cristão, ele era evangélico, ele era uma pessoa nascida de novo. Seu próprio livro deixa isso claro. E o William Wilberforce é um modelo, um protótipo. Por isso que eu falei, quem são as pessoas que os nossos políticos leem? Quem são as pessoas que influenciam os nossos políticos? Será que são essas pessoas? O William Wilberforce, Carlos, Kuyper. Numa próxima oportunidade nós vamos falar sobre política bem especificamente, porque a igreja é uma revolução política. É verdade. Mas negativa, vou dizer para ti. Porque às vezes nós vemos surgindo na questão da política pública pessoas que a gente percebe que não têm a estrutura, o conhecimento necessário para exercer as funções públicas em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade. Eu vejo isso com maus olhos. Estou abrindo um parênteses aqui no Fala Nobre, né, para falar de política, mas muito importante, se você tem pretensões políticas públicas na cidade, no estado, no país, estude. Procure conhecimento, procure estrutura administrativa, econômica, social, se encha da realidade política pública, para que você possa, quando ser inserido, né, quando confiado esse ofício, mesmo que seja temporário, pouco tempo e com muitos desafios, você venha obter êxito, né? Não venha passar aí quantos, pastor Carlos, quantos que já foram confiados nessa área, e quando chegaram no ambiente não sabiam o que fazer, porque não tinha uma referência, não tinha uma estrutura. Por isso que eu estou falando. E a igreja em si, ela acaba também se tornando refém a essa realidade. Sim, porque a igreja também primeiro que a igreja, claro que esse não é o tema aqui, sim, mas só rapidinho. É um parênteses aí que você vai... Né? Primeiro que a igreja, ela entende assim, que ela tem que ser dicotomizada da política, mas depois que acaba a política, ela sabe que ela precisa da política. Sim. Né? Não tem como. E segundo que a igreja, ela não discute esse tema, que é um tema importante, porque a Bíblia não é só um livro onde me dá orientações espirituais. A Bíblia também é um livro, principalmente no Antigo Testamento, a gente vê o quê? O rei Davi, ele é um político. Modelos de governo, modelos de administração. O Daniel, que é um servo de Deus que morou na Babilônia, é um estadista. Né? Então, a gente percebe isso. Agora, voltando ali ao William Wilberforce, sobre essa questão
da liberdade e também da importância da política, ele teve aquilo como vocação, não se corrompeu. Quando a pessoa diz assim, mas quem entra na política se corrompe. Não, não, não é que a política corrompeu ele já tinha um coração corrompido. O caráter não era bem formado. Exatamente, porque o William Wilberforce, ele lutou contra a escravidão no parlamento britânico, né, com a anuência e com o apoio de John Wesley, e com toda aquela estrutura deles lá, e eles conseguiram acabar com a escravidão, a Inglaterra. E se a Inglaterra, que era a potência do mundo, acabou com a escravidão, né, os outros países foram acabando também. O Brasil foi um dos últimos a acabar com a abolição, abolir. Em 1888, com a princesa Isabel, e com vários abolicionistas, com vários protestos de quilombos e de intelectuais e de literatos e de várias pessoas e tal, né? Quer dizer, e isso é uma coisa importante. E a igreja ela ficou um pouco à margem disso. Um detalhe, rapidamente, para você, para a gente aqui, você que está me ouvindo, sobre essa questão da religião. Quando o evangelho chega no Brasil, né, a gente chama isso de a inserção do protestantismo no Brasil, quando ele chega no Brasil, o evangelho chega aí com o Dr. Keller, e depois vem com o Simon da Presbiteriana, e vem com o pessoal batista, luterano e tudo mais e tal. Acontece um detalhe, como a Igreja Católica era a igreja oficial e tinha essa intolerância religiosa, eles tinham que se aproximar mais um pouco da classe alta mesmo. Sim. Né? Um pouco da classe alta. Né? Tanto é que eles eram amigos do imperador Dom Pedro II. Né? Agora, quando chega em 1911, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, né, mobilizados aí pelo movimento pentecostal da Rua Azusa e tudo mais, né, uma coisa é interessante, por quê? Porque, olhando para a questão hoje, que é um tema que está muito em voga hoje, essa questão do racismo, né, por que é a pergunta? Por que os afrodescendentes ou os negros optaram pelas igrejas pentecostais e poucos pelas igrejas tradicionais? Então, você pega um número hoje no Brasil, isso é IBGE. Sim, sim. Né? E você vai ver que as igrejas pentecostais, a grande maioria do componente negro, você sabe que a maior religião que cresce no Brasil não é a religião de matriz africana. A gente respeita as religiões de matriz africana, mas a maior religião de negros que cresce no Brasil são as igrejas pentecostais. O Marcos até ele fez uma pergunta aqui, eu vou fazer para você, ele colocou aqui, olha só que importante. Acreditava-se que quando os evangélicos chegassem ao poder, o Brasil encontraria solução para sérios problemas como corrupção, relativismo moral, violência, respostas e problemas sociais. Um dos problemas que ele coloca aqui é a questão realmente também da questão da população. O número de brasileiros que se dizem evangélicos cresceu, foi estimado de 31% da população, e ele fala sobre a questão racial, porque a grande maioria do início da igreja, no caso a nossa igreja, a igreja pentecostal, ela era de predominância preta, parda. Né? E se olhar para igrejas tradicionais históricas, você vai ver já que é a origem alemã, o polaco, o italiano. Eu acho, na vendagem dessa religião, quando veio com os exploradores, será que não foi uma influência maior de quem tinha um poder aquisitivo maior? Daí nós voltamos lá para Max Weber, né, quando ele começa a falar sobre a questão do capitalismo. Será que não vem com essa estética também de superioridade? Na verdade, mesmo que ela seja mínima, por exemplo, aquela distinção, desigualdade social. A igreja tradicional é mais rica, mais estruturada. A igreja pentecostal, na Rua Azusa, né, com pessoas que não tinham aquela relevância social, até porque eram perseguidos também no seu tempo. Isso. Né? Eu acho que a igreja tradicional tem dado uma contribuição grande no aspecto da doutrina, da teologia, da integridade e tudo mais. Agora, a questão da preferência, vamos usar essa palavra, né, do componente afrodescendente para as igrejas pentecostais, também se dá justamente por isso que você falou, pela questão aí do viés da classe social. Né? Então, por exemplo, a gente pega o Dr. Keller, que iniciou, que veio para o Brasil, a gente pega o fundador da Presbiteriana, o Simonton, né, americano, estudou
nos melhores seminários dos Estados Unidos, em Princeton, com Charles Hodge. E ele vem para cá e tem uma intencionalidade muito interessante, inclusive no seu próprio diário ele percebe a crueldade da escravidão, ele é contra isso tudo e tal, mas até ele chegar naquele extrato social onde estão, por exemplo, o componente negro, né, pós-abolicionismo, a escravidão, é muito difícil. Sim. Porque primeiro que ele já não falava, até ele falar o português demorou um pouco. Então, já complica a questão linguística. Né? E praticamente eles também. E depois, como eu falei, era uma questão mais de manutenção. Portanto, você pega a igreja luterana, era uma questão mais na área de missão. Agora vamos evangelizar e ganhar o Brasil, vamos evangelizar os negros. Tinha uma expansão, mas não era uma expansão. Vamos evangelizar. Não, era mais de manutenção no sentido de os colonizadores que ganharam grebas de terra aqui, estão aqui, então a gente manda o pastor, sim, que era também empregado do governo, a cuidar daquela comunidade, por isso que os cultos eram em alemães, os cultos eram na própria língua deles e tal, o Franciscão era italiano, né, o Daniel Berg e o Gunnar eram suecos, né? Então, quando a segunda geração ela vai evangelizar, porque também vem das orlas mais simples da sociedade, ela começa a evangelizar e a levar esse pessoal todos aí para a igreja, entendeu? Coisa que a igreja tradicional, ela tem muitos componentes afrodescendentes, tem, mas a igreja pentecostal, ela tem de sobra, vamos dizer. Pois assim. Nessa realidade é que eu vejo que a liberdade religiosa de crença, ela mesmo sendo aqui na nossa nação uma expressão constitucional importante, não é? Importante para nós, as pessoas comentam a respeito disso, porque a igreja ela entrou de maneira muito mais ampla aqui, a igreja pentecostal, a igreja neopentecostal também, e assim por diante, mas não há uma influência, mesmo tendo essa liberdade, não há uma influência relativa àquilo que você falou, a igreja não mudou na questão da segurança, na questão moral, algumas coisas até pioraram, né? E se a gente observar o crescimento da igreja e a influência dela tendo essa liberdade, o que é que tem ofuscado, então, a igreja nesses aspectos? Se não é mais a questão do poder aquisitivo, da estrutura, porque a gente já conseguiu distinguir aqui, definir que aí tem uma igreja que veio para manutenção e toda a igreja que vem para missiologia, para expansão. Essa igreja que veio para expansão cresceu, porém a gente não vê os índices de violência, de divórcio e outros mais, diminuir. Com toda essa liberdade que nós temos. Eu acho que eu volto de novo para a questão tanto corporativa da igreja, como para a questão individual, ou seja, pessoal da fé cristã prática. Para nós mesmos. Do dia a dia. Você lá no seu trabalho, você lá no seu serviço, você como pai, você como mãe, você como patrão, você como empregado, né? Que tipo de cristão você é lá na arena do mundo? Então, para nós aqui, esse aqui é importante, por isso que eu quero enfatizar aqui, então, não dá para ficar culpando só o governo. Não dá para ficar culpando a autoridade constituída lá na administração pública da cidade, ou a polícia, ou o Estado, ou o federal, ou o judiciário. Nós temos aí um grande percentual de dificuldade para as pessoas entenderem isso. Até porque nós temos que trabalhar aí, entrando um pouco mais, saindo um pouco da questão da tolerância religiosa, intolerância religiosa, e entrando um pouco dentro da teologia, vamos dizer assim. Mas é importante, viu, Carlos? Eu sei que tu vai falar, eu quero ouvir, mas é importante essa questão, porque nós temos essa liberdade constitucional para fazer total diferença. Então, aí é onde eu quero entrar. Sim. Onde eu quero entrar nesse sentido, por quê? Porque muitas teologias que surgiram, elas surgiram justamente, e aí talvez o pessoal faça a crítica, e tem que fazer mesmo a crítica, à teologia da libertação, porque a teologia da libertação, ela tinha esse viés, né, que social. O reino de Deus é aqui na terra, é social, que na verdade o pecado não é o pecado que a Bíblia realmente aponta, é o pecado social, né, que o Messias, aquele que salva, não é o Messias, o Cristo, mas a política. Enfim, todo esse argumento teológico, filosófico, ideológico. Da teologia da libertação, aí com Leonardo Boff, com
Gutierrez, né, com Inclusive, Bonino. inclusive alguns que saíram do pentecostalismo, né, que hoje é bem forte. Sim, então, que iniciam isso aí, né, alguns dizem que a teologia da libertação inicia com Rubem Alves, né, enfim, que querem trazer o reino para cá. Tudo bem, eu acho que nós somos cristãos que temos que ter uma visão holística, vamos dizer assim, integral da coisa. A igreja tem que influenciar, a igreja ela tem um papel na sociedade. O John Stott já falou isso, o Francis Schaeffer já falou isso, o Pacto de Lausanne de 1974 trabalhou essa questão, Billy Graham trabalhou isso, enfim, vários teólogos, várias pessoas, Michael Green, todos eles trabalharam essa questão. Agora, nós temos aí também a questão do componente que nós não podemos esquecer, que é os primeiros 3 capítulos de Gênesis. Existe aí uma natureza pecaminosa, né? Nós, como remidos, nós como salvos, né? Existe aí uma natureza pecaminosa. E o mundo e o reino de Deus não vai ser aqui nessa terra, no sentido que agora a igreja chegou no poder, tudo vai ser perfeito. Isso é uma ilusão, biblicamente falando. Sim. Ah, não, o presidente é evangélico, tudo, e agora vai ser tudo perfeito. Não, porque você pode trabalhar as estruturas de leis, mas você não pode trabalhar a estrutura de coração. Você olha, por exemplo, para o próprio povo de Israel, né? O Moisés deu a lei, mas o coração do povo às vezes não estava na lei. Sim. Né? Então, essa questão é importantíssima. A igreja ela tem feito o papel dela, ela tem que fazer mais. Okay. Agora, a igreja ela não pode também cair no conto de fadas, achando que agora ela vai estabelecer o reino de Deus aqui. Não, ela é a expressão do reino de Deus. Ela é a manifestação do reino de Deus. Ela tem que diminuir a questão da violência doméstica, a questão da fome, da pobreza. Ela tem que equacionar isso, mas ela sabe que existe a natureza pecaminosa. E os próprios cientistas políticos, pega aí Maquiavel, pega Hobbes, pega essa galera toda aí, eles sabem da dificuldade do Estado e, por isso, o ordenamento jurídico, para quê? Para frear o homem, porque o homem que tem o seu coração mau, o homem que é individualista, ele vai cair naquilo que o Hobbes falou, que o homem é o inimigo do próprio homem. Do próprio homem. Né? Então, tem que haver um ordenamento aí coração jurídico, do homem é até onde tu pode ir, até onde tu não pode ir, até onde vai a tua liberdade, até onde vai a minha liberdade, e aí a gente já cai na liberdade religiosa, até onde eu posso ir como igreja. Eu posso sair quebrando outras ideologias que não são a minha? Não posso. Sim, entendeu? Entendi. Porque o reino de Deus, ele começa no coração, não é eu chegando lá e quebrar tudo, e aí, não é assim. Desfazer, destruir, disseminar ódio e assim por diante. Exatamente. Olha aqui, importante demais, muito bom conversar com o Carlos, você percebeu que ele tem propriedade no que expressa no seu conhecimento, seu entendimento, claro, a respeito da liberdade religiosa. É um assunto importante para você que está em casa, você que está assistindo, Fala Nobre, de suma importância, que nos leva a uma reflexão, primeiro introspectiva, para ver se nós estamos aproveitando esta oportunidade de termos liberdade religiosa e crença, se nós estamos realmente sendo esse elemento invisível e é natural, né? Mesmo que ele não apareça, mas ele é físico, ele é natural, do sal. Eu sempre digo que quando você é sal da terra, você não se torna espiritual porque se tornou invisível. Você continua sendo natural, você está dando sabor. Então, nós temos, o em memória, Russell Shedd, ele escreveu no Homem que tem autoridade, ou autoridade espiritual, ele disse que um homem, para ser 100% espiritual, ele tem que ser 99% natural. Ele não pode deixar de ser sal. Mas é o seu ofício, a sua vocação, né, o seu propósito é que vai fazer com que essa espiritualidade seja plena. E às vezes é 1%. Né? Você não vai lá colocar 2 xícaras de arroz e 2 xícaras de sal. Você vai colocar uma pitadinha de sal, porque ele tem que ser na medida certa. A igreja, com essa liberdade, ela precisa ser esse elemento que é natural, que é ser humano, 99% natural, mas esse 1% espiritual, desenvolver essa influência tão manifesta que é o sabor, o tempero, a preservação e a influência na vida da sociedade que está inserida. Então, a nossa posição
como cristãos, usando essa liberdade religiosa de crença no Brasil e no mundo, ela é um instrumento que nós podemos nos ocupar muito. E você deixou bem claro aqui que nós precisamos nos ocupar ainda mais em função do reino de Deus. Exatamente. Eu queria só rapidamente, sei que daqui a pouco o programa já está acabando, mas eu fiz aqui, assim, para cunho de entendimento, essa questão de uma linha. Eu fiz uma linha do tempo aqui rapidamente, eu posso passar para vocês. Pode expressar. Sobre a questão da intolerância religiosa, sobre essa questão. Por exemplo, vamos começar lá pelo cativeiro babilônico. Os babilônicos, eles mantiveram a religião dos judeus. Então, os cativos poderiam ter a sua religião lá. Tanto é que as sinagogas, esse negócio surge lá e a religião permanece lá. Depois vem o período da libertação, eles vão reconstruir Jerusalém, tem a diáspora, enfim, mas eles mantêm essa religiosidade, pelo menos os babilônicos. Já o reino norte, com os assírios, eles já destruíram tudo, tanto religião, não deram espaço para ninguém, enfim. A gente olha, por exemplo, já no período dos Macabeus, né, quando Eutico Epifânio ele fere a religião dos judeus, ele quer introduzir um culto pagão na própria estrutura santa do culto judeu. Os Macabeus eles se levantam contra isso e estabelecem o culto judaico de maneira muito, muito clara. Depois, a gente olha para o Império Romano ele tinha uma mistura de culto e o próprio imperador também era uma espécie de Deus que tinha que ser adorado. E nesse sentido, a religião judaica lutou e também tinha o seu culto lá. O império não se intrometia nessa questão. E aí chega o cristianismo. O cristianismo chega nas orlas também do judaísmo, com a mesma Bíblia, né, e apontando que todas aquelas profecias ali agora estão se cumprindo em Cristo Jesus. Durante um tempo, as coisas foram andando, o Império Romano entendia que o cristianismo era talvez como uma facção do judaísmo, como os fariseus, os saduceus, né, os essênios, e o cristianismo. Só porque depois essa questão vai mudando, porque eles vão percebendo que o cristianismo é uma religião que não se dobra diante do império. E aí começa a perseguição. E aí o cristianismo é perseguido já primeiro pelos próprios judeus, ali o Herodes, né? Atos 1:8 se cumpre em Atos 8:1, quando começa a perseguição. Inclusive o grande apóstolo Paulo é um dos que vai perseguir, né? O Saulo. Nós temos aí o primeiro mártir, aí, que é o Estevão, depois o Tiago, e aí começa uma cadeia de perseguição e de intolerância religiosa de maneira muito forte para a igreja primitiva, para a igreja odierna. E aí a gente vai percebendo que nesse período depois de Nero, o Pedro, o apóstolo Paulo são mortos em virtude dessa estrutura que tem. Depois a gente olha aí dentro da intolerância religiosa, já um pouco na Idade Média, o John Wycliffe, o Jerônimo Savonarola e vários outros também são perseguidos por essa questão. A gente olha depois a Reforma Protestante, que se liberta de alguns postulados da Igreja Católica, faz a reforma, só porque depois a própria Reforma Protestante, muitas pessoas dentro da Reforma Protestante começam a perseguir também, porque eles perseguem os anabatistas, eles perseguem aqueles que têm um pensamento diferente do deles, não sabem separar teologia com vida, com a Imago Dei, e isso tudo, tal, com a imagem de Deus, e aí é perseguido. Mas eu só falo aqui uma coisa. Também dentro do anglicanismo tem um movimento puritano que é perseguido. A Maria Sangrenta mata muitos puritanos, né, ensopa a Bíblia deles no próprio sangue deles, são perseguidos também. E aí a gente olha, por exemplo, o período já do século XVIII, o movimento iluminista, o movimento da razão, que persegue no sentido não de arma e de espada, mas no sentido intelectual, no sentido teológico, cognitivo, a igreja. A igreja. E aí a igreja, para se adequar, ou a teologia para se adequar, burla e funda a teologia liberal. Aí entra a questão da teologia liberal, né, que persegue a igreja no sentido teológico, né, que não crê no nascimento, que não crê nos milagres, que surge aí o Bultmann, que surge aí esse pessoal todo, e que o Calbart e que o Emil Brunner e esse pessoal estão com a nova dialética, com a neo-ortodoxia, vai mudar esse quadro, e os fundamentalistas também. Agora, eu queria entrar um pouquinho rapidamente
na questão também que tu falou do movimento pentecostal. Sim. Porque o movimento pentecostal começa na Rua Azusa, né, e é um movimento diferente de todos os outros movimentos, porque ali tem uma pluralidade de coisas diferentes que não tinham na igreja em solo americano. Ali tem mulheres que estão pregando, ali tem negros, né, que jamais, ali tem brancos, ali tem várias pessoas que a igreja era dicotomizada, branco para cá, negro para lá, e era assim que funcionava. E, de repente, o movimento pentecostal, o seu líder é negro, né, é um movimento catalisador, né, e ele vai ser discriminado, esse movimento. Esse movimento vai ser discriminado, tanto é que nas páginas de jornais já mostra ali a primeira parte da discriminação. E a gente vê que o movimento, então, o que acontece? Se na agenda de fora existe, às vezes, a intolerância religiosa, na agenda de dentro do movimento cristão, existe também aquilo que eu chamo de intolerância teológica. E aí eu jogo aqui 2 pontos. Existe a teologia essencial e existe a teologia não essencial. A teologia essencial, nós temos que ser um. Nós temos que crer na Trindade, nós temos que crer que a salvação é pela graça, nós temos que crer na cristologia, nós temos que crer que Cristo é o Verbo encarnado, enfim, toda essa doutrina central, isso faz parte. Agora, aquelas que não são essenciais, e que aí é que entra a beligerância e os conflitos das próprias igrejas evangélicas, sim, isso aí a gente tem o quê? A gente tem que sentar, conversar e dialogar, que é aquilo que eu falei lá do início. É o diálogo, não é a beligerância, o conflito, não, o diálogo. Né? E o diálogo é importante, e a gente percebe isso. E aí, para encerrar, a inserção do protestantismo no Brasil, ele mostra para nós essa cara. Entendeu? Porque o protestantismo, quando chega no Brasil, chega debaixo de chuva de perseguição. Né? E ele vai se estabelecendo, vai criando raiz, e aí é esse mosaico bonito de Deus, que por um lado nós temos aí as igrejas históricas, né, que tem muita coisa para nos ensinar no campo teológico, bíblico, e por outro lado nós temos essa questão mais pentecostal do Espírito Santo, e essa junção, como disse Franz Schaeffer, né, de reforma, que é a Bíblia, de reavivamento, que é o Espírito, vai produzir uma revolução social na igreja e na sociedade. Então, observando esse teu quadro histórico aí, eu percebo que a igreja floresceu sem liberdade de religião e expressão. Porque enquanto há perseguição de algum lado, seja interna ou externa, ela foi florescendo, ela foi crescendo. Hoje a nossa liberdade talvez tenha trazido esse evangelho de adequação mesmo, porque a gente está confortável. Então, acredita-se, claro que é importante o que nós estamos vivendo nos nossos dias, de jeito nenhum nós vamos abrir mão, né, tão facilmente dessa liberdade, mas historicamente a igreja floresceu debaixo de perseguição. Né? E tu falou uma coisa interessante, nós não abrimos mão da nossa liberdade religiosa, não. Ela é fundamental, é pétrea, né? Agora, a nossa expressão de ideia, a expressão religiosa é uma coisa, a nossa questão de fé, de acomodação é outra coisa. Nós não podemos chegar e dizer, Deus, mas estava tão assim, tão tranquilo que eu ia na igreja na hora que dava na minha telha. Não, isso aí é falta de discipulado, é falta de compromisso com Deus. Eu acho que a fervura, o avivamento, o envolvimento com a igreja, o envolvimento com a sociedade, o discipulado, isso é que nós temos que ter mais fervura. Se nós estamos num país que nos dá esse fundamento de liberdade, nós temos que aproveitar essa liberdade e nós temos que nos aprofundar na Bíblia. Se você tem liberdade para ler a Bíblia, comprar livros, se você tem liberdade para vir na igreja orar, para vir na igreja assistir, prestar um culto a Deus, se você tem essa liberdade, você tem que fazer. O problema maior não é a liberdade religiosa. E aí é outro assunto que a gente poderia um dia conversar. O problema maior hoje nosso é a adequação, os valores que os cristãos estão tendo, que são mais mundanos do que o valor do reino de Deus, a globalização, que é um problema sério para nós hoje, que a gente está vivendo, e esse problema de se adequar. Eu estou legal, né? Eu tenho um mundo digital aí que eu posso assistir o culto a hora que eu quiser, tem cristão até celebrando a Santa Ceia, ele sozinho, não precisa de mais ninguém, que é o culto amica, o culto
particular, e ele não faz parte disso aqui. Ele valoriza mais o pastor lá fora, ele valoriza mais o líder lá fora, a grama lá do outro é mais verde, do que o pastor da igreja dele local. Só porque na hora que ele está doente, na hora que ele está precisando, ou até mesmo na hora do fúnebre, ele não vai chamar, né, o Dr. Shed, você falou aí, teve várias vezes na nossa igreja, né? Mas, e outros pastores que a gente gosta muito no Brasil, mas quando morre alguém, quem vai fazer o velório é você e eu. Não é Bom demais, bom demais. Nossa posição como cristãos aí diante dessa liberdade, viu? Você aprendeu hoje, que bom demais, bom demais. Eu fiquei feliz demais porque a gente fica, às vezes, eu falei lá na reunião, eu disse, às vezes a gente luta por interesses da igreja, mas o contexto não é bem assim, né? Às vezes a gente luta por algo que não se estabelece internamente. Se nós não estamos fazendo, se nós não estamos realmente se manifestando como luz do mundo e sal da terra, acredito que essa instrumentalidade de liberdade ou não vai ajudar muito a igreja. Tu falou, o tempo já foi, mas depois nós vamos... É muito importante, tu falou de 3 pontos que a igreja precisa. Reforma... Isso, Franz Schaeffer, ele fala isso, né? Que eu acho tão importante até você ler seus livros, muito importante, porque ele trabalha a questão social, ele trabalha a questão da influência da igreja, ele tem vários livros muito importantes, mas um dos pontos que ele fala é que a igreja precisa de 3 pontos, reforma, voltar para escrituras sagradas mesmo, né? Hoje a gente vê aí um monte de gente pregando um monte de coisa menos a Bíblia, né? Então toca na emoção das pessoas, né? Esse evangelho meio coach aí que as pessoas estão pregando, né? Então é uma coisa um pouco... Está usando mal a liberdade. Usando mal a liberdade, né? Então tocando mais na emoção do povo do que no coração, tocando mais na questão que tu pode do que na confrontação, né? E tu tem que entender que você é pecador, que você na verdade, uma pessoa que tem aquilo que tem, até mesmo a salvação por causa da graça do Senhor. Então, você precisa de uma reforma, e essa reforma vem pela Bíblia. A Bíblia é a revelação cabal de Deus. Não tem outra coisa. É a Bíblia, a revelação. Agora, nós precisamos também de reavivamento. Nós precisamos de uma vida no Espírito. Hoje a gente vive uma vida na razão. Hoje a gente vive uma vida na emoção. O que eu decido é assim. É um êxtase, né? Uma coisa que passageira. Isso, passageira, aquela coisa que é assim mesmo, tal, e vamos lá, e eu tenho a minha ideia, eu tenho o meu pensamento cognitivo, eu penso assim, eu sou dono do meu nariz, eu vou e tal, e vou embora. Entendeu? Sim. Mas nós temos que ver uma vida no Espírito. Porque as grandes mudanças que houveram na história da igreja, que transformaram não só uma igreja local, mas uma sociedade inteira, como John Wesley, como George Whitefield, como essas pessoas todas, Jonathan Edwards, como o próprio... Jonathan Edwards, meu Deus do céu. O próprio Daniel Berg e Gunnar Wingre, esse pessoal todos, eles conjugaram esse verbo de Bíblia, né, e vida no Espírito. Essas duas coisas vão produzir uma revolução construtiva, uma mudança no coração das pessoas, e, obviamente, uma mudança social, porque quando a gente estuda os avivamentos, a gente percebe que o avivamento ele vem para dentro e para fora. Para dentro ele vem o quê? Ele me mostra que eu sou pecador, eu me confesso, eu começo a ter uma vida com Deus, eu começo a falar de Deus, eu começo a evangelizar. O avivamento ele produz isso dentro de mim, mas o avivamento produz também em mim algo ético, moral. Eu começo agora a ser um bom pai, um bom esposo, um bom marido, um bom patrão, uma pessoa que leva a vida do Espírito para o mundo. Isso é avivamento. Bom demais. Eu estive hoje com o pastor Carlos, foi um prazer, pastor, muito obrigado por nós tratarmos desse assunto. Eu sei que é um assunto abrangente demais, não vai ficar por essa, né? Nós temos aí a ciência política para nós tratarmos, a questão realmente teológica, a gente percebe que você tem bastante para nos trazer de conhecimento, entendimento bíblico e teológico. A minha gratidão por você participar conosco nessa oportunidade. Eu que agradeço aí, pastor Jean, a condução que você fez aqui, tem até voz de locutor, né? Tem uma voz aí, né?
Deve trabalhar também na FM. Né? E também o entendimento que você tem sobre a questão dessa cosmovisão de mundo e tudo mais. Agradeço a esse programa muito interessante. Fala Nobre, né? Fala Nobre. Espiritualidade e cultura bíblica, muito bom. E eu agradeço e que você possa replicar esse programa aqui, porque é muito importante que os cristãos Exatamente. ouvirem isso que a gente falou aqui e você se aprofundar no tema. Na verdade, a gente deu caminhos para você se aprofundar no tema que é tão vasto, tão amplo, que é o mundo religioso e a liberdade religiosa na nossa nação tupiniquim. Muito obrigado. Se inscreve aí no canal, curte, aciona o sino e compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder para edificar vidas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Espírito de Deus seja derramado abundantemente sobre a tua vida hoje e sempre. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.